Vou fazer 3 perguntas para a gente deixar o Washington e o nosso outro companheiro ali fazer a pergunta deles, e aí, depois dessas 5 questões, aí a gente encerra. Tem uma que está dizendo: na chácara 16 começa o Parque da Lagoinha. Precisamos conhecer a situação da regularização e daquilo que restou, como é que a gente faz? O que está intacto, como é que a gente faz para preservar? E precisamos de diálogo com a comunidade. Não sei se a pergunta é exatamente essa, mas é o que está mais ou menos aqui. Outra pergunta: o que vocês vão fazer para ajudar os catadores? A outra: boa tarde. Qual será o objetivo da visita ao Parque do Setor O na quinta-feira? Em que horário será essa visita? Eu também me inscrevi. A minha pergunta é a seguinte: no dia 3 agora, nós fomos para a Lagoa do Japonês fazer uma ação. Amigos do Parque convidou o Popocém e nós fomos. Inclusive essas faixas que estão aí fora estão todas no nosso Facebook. E a gente descobriu que fala assim: não é nascente, não é isso, não é aquilo, marcado em pé de buriti. Pé de buriti não é planta nativa? Aí o que estão fazendo com os pés de buriti? Eles abrem um ovo no meio, jogam óleo e botam fogo. No entanto, só está sobrando um pé de buriti bem no meio da lagoa. Porque as pessoas acham que é meio erro, não conseguiram entrar lá para destruir aquele. E a gente sabe que tem uma intencionalidade por trás disso. Porque acaba tudo, você joga a terra por cima e pronto. Eu digo para vocês, na ação que a gente fez, a gente tirou o vaso sanitário, a gente tirou teclado de computador, a gente tirou sujeira de várias situações. E o que acontece em relação a isso? Na proposta que os meninos apresentaram uma praça ecológica para lá. Uma praça que tivesse parquinho, ou uma praça vivencial, que fosse cercada, que fizesse alguma coisa. Não dá para a gente engolir toda vez que discute a Lagoa do Japonês, dizendo não é nascente, é água desviada, é isso e aquilo. Então assim, eu não moro no sol nascente. Eu sou ceilandense, no movimento por uma Ceilândia melhor. O que eu mais quero é que essa Ceilândia mesmo seja melhor. E não interessa, seja no Privê, seja na Guarirão, onde eu já morei, seja onde eu estou morando hoje. A gente precisa pensar alguma coisa em relação a essa situação. Então não dá para ficar só fazendo esse discurso e não ter nada para fazer. Só que tem uma coisa mais grave. Lá não tem a coleta de lixo que tem em todo lugar, a coleta de lixo formal. Então aí o que acontece? O único espaço, por um lado a gente condena, por outro a gente acaba dando razão. O único lugar que as pessoas vão ter escape de jogar lixo é dentro da lagoa. Enche um saco para onde eu ponho, se eu não tenho um container, se eu não tenho o SLU que passa porque não está regularizado. O que é que a gente vai fazer? Essa é a minha pergunta. Por favor, o ódio da sua. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar aqui o nosso secretário de Vontade Racial, o Emiliano, o professor Nelson, eu, o Anjo aqui, que é o guerreiro, né, que vem lutando em defesa do Parque Ecológico. A minha pergunta, ou as minhas perguntas, eu iria fazer, obviamente, umas 3 ou 4 perguntas, seria em torno de compromisso. Às vezes, a maioria dos políticos hoje, representantes de cidades, falta uma coisa: caráter, compromisso. Então eu iria perguntar para o Chico exatamente com base na pergunta daquele primeira pessoa que fez aquela pergunta, né, sobre dados. Eu acho que isso é muito interessante. Nós vem abraçando aí essa causa em defesa desse Parque Ecológico já há muito tempo. Quero aqui parabenizar o Johnny, o Tião, que foi do Conselho Tutelar, que veio também do Conselho do Orçamento Participativo, que enfrentou essa guerra aí, e todas as demais associações, organizações, né, que defendem o meio ambiente, que está aqui presente. Eu iria aqui também pedir para o Chico, a pena que ele saiu, né, um compromisso de estar fechando a administração do parque para essas associações que têm pessoas capacitadas, né, e que vêm defendendo esse parque já há muito tempo. Então nada mais justo do que deixar que essas organizações cuidem do parque. Então está aqui a minha defesa, vou estar do lado de vocês defendendo a posição para vocês
da administração do Parque Ecológico. Eu iria aqui ver com você. Nós estamos lá com a regularização da MP 2224. Estive lá com você em uma reunião, não tive resposta de lá até hoje. Estou sempre lá cobrando o secretário-geral do Magela. E o que ocorre? Ele me passou que está tendo um novo processo de recadastramento, daquele programa Regulariza o ECEU, né? Com esse novo recadastramento a coisa vai andar, certo? Mas independente disso, eu acho que aquele processo da 24, ou da quadra 22, tudo bem, né? O processo está em andamento. O da 24 tem que passar pelo IBRAM, eu acredito. Então, eu iria pedir para você, aproveitar, porque é difícil a gente ver vocês, né? Vou marcar uma audiência com vocês, para ver o que você poderia me responder nesse sentido, né? Se é que o senhor teria alguma pergunta, alguma resposta, e como está o andamento lá daquele processo que nós passamos, né? Sobre a 24. Eu quero lamentar aqui a presença do administrador, a ausência do administrador de Ceilândia, quase sempre ele não está presente nessas reuniões, que é importante para a cidade de Ceilândia, certo? Sempre que eu venho na administração ele foge. Eu acho um grande desrespeito para com a sociedade, um grande desrespeito com todos vocês que são lideranças, representa um grupo mínimo de seres. Então a gente vai à administração, cobrar alguma coisa, a gente tem que ser respeitado, e está faltando isso. E outra coisa, sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, tá certo? Eu acho que está faltando um pouco de entendimento. Acho que as relações entre prefeitura e administração tem que ser no mínimo boa. Foi lançado um projeto agora de acessibilidade, calçadas, né? E na Avenida P3 está uma vergonha. A vontade que dá é de levar a televisão lá, levar um pessoal para ver, porque eu já cansei de cobrar. Mas não tem representante aqui para me falar. Então, se você passar com um trator lá, é capaz de você capotar naquela calçada. Infelizmente, né, é preciso que alguém transmita isso aí, que deve estar por aqui, tem sempre alguém próximo. As creches foi uma questão que eu venho defendendo no setor pessoal. Acho que muitas mães de família precisam de creche. Ele falou que eu quero parabenizar o presidente Silva, né, que colocou esse projeto aí em todo o Brasil. Nós vamos ter muitas creches Ceilândia. Houve um processo aqui, um problema aqui ano passado, envolvendo uma família em que a mãe foi presa, processada, porque os filhos ficaram, ela foi trabalhar, fazer um programa e deixou as suas crianças presas. Eu, quando vi aquela cena, eu não sabia se eu iria incriminar aquela mãe ou as crianças, porque as crianças precisam se alimentar. E com quem aquela mãe ia deixar as crianças se uma outra pessoa ia cobrar dela, no mínimo, um salário mínimo para cuidar? Ela foi processada e presa. Então, essas coisas é que a gente precisa discutir. Isso é uma coisa que o PT discute bem. A gente tem essa oportunidade de fazer essas discussões em plenárias, tá certo? E graças a essa discussão e à união de todos, esse programa está sendo realizado. Na minha quadra, lá na QNP 28, está sendo construído uma creche pública, acho que é uma das primeiras de Ceilândia, né? Graças a Deus. Então, projeto muito importante. Porém, é preciso debater e fazer uma discussão melhor de critérios. Porque tem mães que realmente precisam. E tem outras que, às vezes, até o pai de família tem como pagar uma pessoa para cuidar e estar com o filho lá. E quem não pode, não consegue. Então tem que ser visto melhor, debater melhor esse assunto. Tá bom? Então era isso aí que eu queria discutir. Infelizmente não deu para fazer algumas perguntas que eu gostaria. Outra questão é segurança, né? Eu também queria discutir a segurança do parque, mas eu acho que essa não é a resposta que dá para o Nilton responder. Muito obrigado. Valeu. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, a mesa. E eu também queria fazer uma pergunta para o Chico, mas ele teve que se ausentar.
Então vai sobrar para o Nilson. Meu Deus. É o seguinte, ó, eu sou Sebastião Rios, fui conselheiro do orçamento participativo de Ceilândia, no primeiro orçamento participativo do governo Aguilera. E nós fizemos muitas reivindicações, e uma delas, que foi a primeira reivindicação nossa, que era os parques de Ceilândia, porque toda a vida a gente sabe disso. Ceilândia é a maior cidade do Distrito Federal, é o maior colégio eleitoral, o maior colégio eleitoral de Brasília, e nós não temos um parque. E o nosso parque, igual o parque metropolitano, está acabando, né? Porque eles estão, aos pouquinhos, estão tirando uns pedacinhos do parque, cederam a parte para o UNB. Nós não tiramos, achamos errado de jeito nenhum. Ótimo, a UNB está aqui, ótimo, mas nós não podemos ficar sem o parque. Se a gente ficar quieto, nós vamos terminar ficando sem o parque. Então eu estou aqui fazendo um pedido para o Nilton, o governador, meu Deus, o governador foi no nosso encerramento, do encerramento do primeiro orçamento participativo. A gente estava todo mundo muito empolgado. Tem gente aqui que estava com a gente, aqui de Ceilândia mesmo, nós éramos quase 200 delegados, nós estávamos, metade desses delegados estavam lá. Nós éramos 5 conselheiros do orçamento participativo aqui de Ceilândia, eu era um deles, e fizemos todas essas reivindicações, e o governador falou que ia atender todas, pelo menos as principais reivindicações, e não foi feito nada. Então o governo já está terminando, o governo dele já está terminando, e nós não conseguimos nem o nosso parque. Entendeu? Então eu gostaria de deixar registrado isso aqui, meu Deus, que muito bom. Que a outra coisa, as creches eram outras reivindicações que estão sendo feitas agora, ótimo. Então eu espero que o parque agora também saia. Tá bom? Obrigado. Inscritas. Então eu só pediria a vocês que fossem bem rápidos, porque o Nilton também precisa sair. Então, para que seja interessante que todo mundo ouça o que ele vai dizer, então eu queria pedir o Valmir e o Valdec para falarem bem rápido, e aí ele responder também rápido, para a gente fazer nosso lanchinho e se despedir. Então vem, Valdec, logo. Boa tarde toda vez, a professora Madalena, saúdo todos os presentes. Bem, eu queria fazer uma correçãozinha, inclusive na pergunta que eu fiz aí na verdinha aí. Eu falei do início do Parque da Lagoinha, só que o Parque da Lagoinha, ele inicia, e a chácara do japonês está dentro do Parque da Lagoinha, né, que é uma sequência que hoje não corresponde mais com essa realidade. Nós temos o parque praticamente, boa parte ocupada, né? E aqui, inclusive, tem alguns moradores aqui, temos outros aí que estiveram presentes para conhecer, ver os encaminhamentos. O que é que a gente está tentando discutir é o seguinte: na regularização, né, segundo a gente sabe que a legislação ambiental mudou, né? Nós tínhamos a possibilidade de toda aquela área que faz a ligação dos parques ser removida, ser retirada, né, do setor. E com a mudança da legislação agora, com o novo Código Florestal, sendo que no local onde as famílias estão habitadas, não existe nascente, existe a passagem da água, né? Lá na Lagoinha as nascentes são em cima, onde fica a lagoa mesmo, né? E fazia aquela corrente fazendo a ligação, que hoje é feito por manilha e passa inclusive sobre algumas casas, por baixo de algumas casas lá, né? E a pergunta seria: nessa área é possível estar fazendo alguma, e foi básico na mudança do Código Florestal, é possível estar fazendo essa mudança, essa interligação, seja por canal, seja por alguma outra coisa, e tentar tirar o mínimo possível dessa comunidade, que é bastante pessoas, muita gente lá, né? Que vai ligar 3 pontos, que é a Chácara 16, ali fica, logo atrás tem uma outra bacia que é atrás da Chácara 16, entre ela e a 02, e a 165, né? E que liga na 02 lá na Lagoa do Japonês, né? E
faz essa ligação. E as nascentes ficam mais ou menos naquelas regiões ali. Em alguns pontos pode ser que tenha uma nascente, mas onde não tem, né? No caso da chácara lá 16, ela não tem. É possível fazer canalização, ligação por canais, sei lá, alguma coisa nesse sentido, para evitar que todos sejam removidos, né? E a outra coisa que nós queríamos ver na questão dos parques, eu falei aqui com o rapaz da QNR, cadê ele? O Otto, né? Nós somos prefeitura comunitária lá no setor, nós temos tentado fazer um trabalho para tentar estabilizar a questão das grilagens de terra, né? Tivemos diversas conversas, ajudamos a fazer o movimento da Lagoa do Japonês, inclusive sofremos ameaças. E tivemos lá, quando nós estivemos lá, promessas de pessoas do Estado, tivemos promessa de deputados, promessa do Estado e de vários outros, dizendo que ia tomar providência com a Lagoa do Japonês. E a providência que foi tomada lá até hoje foi, no outro final de semana, após a ação, ter acontecido implantação de casa lá. E fomos ameaçados, como nós fomos pedir providência contra isso, contra aquilo que aconteceu. Eu fui ameaçado. E diversos outros companheiros nossos fomos ameaçados também, né? E a questão de outras invasões que está crescendo, só nascente cresceu. Acho que ele deve ter crescido no mínimo 20% ou mais, depois, com a nova realidade, depois do projeto urbanístico de 2008, foi finalizou em 2008. Então a realidade é outra totalmente diferente, né? E o que a gente defende? Estamos fazendo um trabalho para tentar estabilizar o setor. Já fizemos diversos acordos na 115, no Gênesis e outros, para buscar assegurar algumas pessoas que lá estão e fazer um trabalho de estancar o crescimento. Mas é difícil, não é fácil, porque o Estado também não consegue agir. Então deve estar concluindo, Madalena. O que nós queremos? O que nós viemos lutando? E queremos também que isso esteja no documento do quem é que vai emitir, se é uma potência, ainda mais que aquelas comunidades que lá estão, que elas sejam levadas em consideração no nosso processo. E que se tiver que responsabilizar alguém, nós temos que procurar os grileiros. Porque esses sim, muito pouco foram punidos até hoje. Muito pelo contrário. Eles vivem dentro do setor, fazendo o que querem, deita e rola e ainda ameaça pessoas que lutam contrário ao que eles querem lá. Então assim, é muito fácil tentar querer resolver uma situação que lá está hoje, que é a realidade, querendo da forma mais fácil, que é destruir a casa daquele mais simples que está lá. Porque nós temos lá, essa semana eu passei na casa de diversas pessoas que não tem um grão de arroz para botar na panela para comer. E eu convido qualquer um de vocês para vocês visitarem a realidade, a situação. E muitas vezes foram induzidos a ficar lá. Mas eles não foram induzidos apenas por grileiro, não. Eles foram induzidos por agenda do Estado corrupto, político também, e agenda do Estado corrupto, que chega lá e diz, você pode comprar e quer isso ser filho, tá? E nós já falamos isso diversas vezes. Então está precisando, não é só chegar lá e atropelar quem está lá. Nós estamos buscando fazer um trabalho, sim. Queremos que seja revisto. Tem muitas pessoas que se enquadram, tem pessoas lá que estão há 30 anos na fila da habitação e até hoje não recebeu a casa. Então, o que nós queremos, viu, Washington? Eu espero que saia o documento seja levado em consideração também isso. Seja levado em consideração que ali existem pessoas que estão aqui há anos e não conseguiram, né? E que só ele no processo são prejudicados. Mas não vimos. Dificilmente o grileiro é preso. Não é. E estão tudo rico. Tá? Muitas vezes fui em diversos movimentos de defesa de alguns moradores e vou continuar fazendo porque eu represento aquela comunidade. Tá? Conheço bem a realidade. Agora, se o Estado não tomar providência para realmente impedir quem é o responsável por isso, aí fica difícil a gente também fazer o trabalho. Tá? Era isso que eu queria fazer. Muito obrigado. Oi. Tá. Na verdade, eu parabenizar o POCIM por ter feito essa mobilização com as entidades aqui, as várias associações dos amigos do parque, por ter feito esse encontro, né? Realmente que efetiva os anseios da nossa comunidade. E fazer uma provocação para a mesa e para todos os participantes. E só citar aqui alguns dados importantes. O último censo de 2012, que está no BGE, na Codeplan, da nossa região administrativa número 9, tem 2 regiões administrativas existentes. Nós temos uma população aí hoje em torno
em torno de, pelos dados, em torno de 450 mil habitantes. Existem algumas informações de algumas outras fontes, onde colocam o pôr do sol, o sol nascente, e já puxa essa nossa população de Ceilândia, de região administrativa número 9, para 600 mil habitantes. E eu gostaria de destacar que desses 600 mil habitantes, levando em consideração esses dados, nós temos em torno de 69% da nossa população não possui o ensino médio completo. Desses 69%, incrível, interessantíssimo, apenas 65% da nossa população hoje estão dentro das escolas. Nós temos um programa que busca, aproximar, resgatar esse pessoal para as nossas escolas. Um deles é o programa DF Alfabetizar. E temos inúmeros outros programas de adesão do governo federal que já acontece em outros estados desde 2005, que é o ProEja, o Pronatec e outros programas que nós temos, visando minimizar todo esse sofrimento e esse problema na nossa formação educacional. Então, a preocupação é a seguinte: será que esse problema da nossa formação educacional de repente nos enfraquece diante de uma mobilização para a sustentabilidade e preservação de um meio ambiente? É importante a educação dentro deste processo ou não? Segundo alguns pesquisadores, nós temos aí Silvio Mesar, Dante Moura e alguns outros, onde eles afirmam que a importância do desenvolvimento local cabe a exatamente essa união de todos os segmentos desta sociedade, em busca de algumas reivindicações que aconteceram aqui, em busca de políticas públicas que desenvolvam a territorialidade, a nossa potencialidade. Fragilidades nós temos, mas nós temos potencialidades, e nós temos que fazer essa pesquisa. E diante disso é que eu consulto a mesa, de que forma que nós, diante de todas essas fragilidades e essas transições de governo que foi colocado por alguns colegas, de que forma nós poderíamos assegurar numa sociedade fragilizada a perspectiva indiferente às governanças, assegurar políticas públicas que assegurem o desenvolvimento da grandiosíssima Ceilândia, região administrativa número 9 do Distrito Federal. Vamos passar agora nas últimas palavras aqui do Newton Reis. Queria ter algumas perguntas. Começo pela data, como eu falei desde o início, concretamente, data, dizer, olha, acaba dia tal. Nós podemos dizer que começa, vamos dizer assim, começou o parque no nosso encontro, vamos dizer assim, pelo menos entre nós, assim, um acordo entre nós, no dia 26 de abril, entre nós, a executar o parque. Ele, vamos dizer assim, precisa de uma poligonal. O nosso deputado se comprometeu, eu mandei o documento, quer dizer, eu não consigo retroagir no tempo para inventar um documento que eu vim aqui. Realmente eu protocolei, como eu tinha acordado com vocês, eu tenho o protocolo da entrada na terra no dia 16 de maio. Então, os estudos internos do IBRAM, nós fizemos de fato na época, tudo que nós acordamos entre nós, naquele momento nós fizemos. Agora nós temos que sensibilizar terceiros, nesse caso Terracap e SEDAB, para que a gente consiga mandar o decreto para o governador. O movimento também, vamos dizer, como movimento, com certeza, além da visita do deputado, do Nilton, também deve visitar a Terracap, que é a detentora do espaço, já que o estudo do IBRAM, e já que eu entreguei o protocolo para o movimento Ceilândia Mais Verde. Ela já tem esse documento em mãos, então ela pode pautar uma reunião com o presidente da Terracap para perguntar uma resposta, também me ajudando, porque eu acho que nesse aspecto nós já cumprimos o primeiro passo, que é de fazer a poligonal, porque sem a poligonal não consigo botar recurso público.
Então, o que nós acordamos fizemos em 10 de maio e eu venho cobrando. Agora, eu acho que também poderia o movimento marcar da mesma forma que foi fazer a reunião comigo semana passada, marcar com o presidente da Terra uma reunião, e se o deputado Chupinante pautar essa semana, eu também irei com ele e vou reiterar que nós fizemos essa reunião e vou reiterar esse documento de novo durante essa semana, após a segunda reunião, porque no final, gente, quando eu acabei aqui, eu relatei tudo que era de uma audiência pública e disse assim: o movimento tem esse documento. Esclarecemos que, conforme deliberação em audiência pública, estabeleceu-se o prazo de 90 dias para a publicação da nova poligonal do parque. Portanto, solicitamos com urgência que seja atendido o pleito supracitado. Então, quer dizer, a gente relatou os fatos e fizemos. Agora, como eu falei para vocês, o presidente Adam tem culpa? Não, ele tomou posse há 15 dias. É tanta demanda que ele não deve estar nem sabendo desse documento. O presidente não fica sabendo de tudo online e toda. A gente tem que ir lá lembrá-lo que existe nos protocolos dele esse pedido. Eu tenho certeza, eu conheço o novo presidente, o Adam, e ele, com certeza, se não tiver nenhum empecilho dentro da poligonal nossa, ele vai dar encaminhamento ao IBRAM, que nós vamos mandar para o governador e vamos fazer o decreto. Uma coisa é o Parque Metropolitano, que depois vamos constituir e começar a trabalhar em benfeitorias, cercamento, essas coisas. Outra coisa é o setor O, que já está, que não tem esse impedimento de destinação de recurso público, porque o setor O já tem poligonal, já podemos implantar, né? Se o Estado puder entrar amanhã, tiver, como amanhã já está lá botando a cerca, já pode, não tem impedimento nenhum. E o administrador me relatou que ele tem um cercamento já licitado e que vai começar. Qual o objetivo? Vai perguntar qual o objetivo da visita. O objetivo da visita é exatamente esse. É, junto com o administrador, ele me dizer o que ele vai colocar, qual o prazo que ele espera colocar, para eu também tentar, dentro das compensações que o IDRAM tem, que saiu de 148 mil para 40 milhões e mais 17 milhões, tentar encaixar, né, recursos para implantar o parque e marcar data para convidar todos para o lançamento do parque. Porque, então, está tudo registrado, estamos registrando, como nós acordamos da última vez, continua a mesma história, está tudo acordado entre nós. A minha parte eu vou fazer de novo. Então, quinta, estou aqui com esse intuito, olhar o que podemos fazer. Quadra 24, que o colega deu uma saidinha. Na verdade, eu vou ter que tratar com ele, por causa que eu tenho que olhar a situação, e eu vou ver se eu encontro ele lá fora e peço para ele fazer uma visita lá no IBRAM, olho com maior detalhe nesse caso da quadra 24. Outra coisa que foi perguntada aqui, foi falado que uma área dessa poderia ser gerida pelos amigos do Fernando de Mazini. É evidente, a gente está fazendo agora um estudo, e está bem adiantado, de exemplos que já existem, de um chamamento público com a cogestão via OCIP. Esse daí que não é invenção, esse existe dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, não está contemplado ainda no Sistema Distrital de Unidade de Conservação. Porém, a gente pode usar o Sistema Nacional, você faz um chamamento público, um termo de parceria para execução. O Estado é precário, vamos fazer um chamamento sim. O chamamento, ele cabe para o OCIP. Se não couber chamamento para essa cogestão, porque pode não ser o OCIP, não sei qual a natureza jurídica dos amigos do parque, do movimento Fernando de Mazini, também podemos ter um instrumento de convênio, né? O chamamento ele é mais aberto, a gente pode pontuar, como eu já fiz o modelo, por ser da região, muito mais pontos do que outros parceiros que venham para cá, sendo da região uma parceria maior. E aí a gente faria um chamamento priorizando algumas ações dentro do parque, e isso é plenamente possível dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Agora, administrar o que não está nada implantado, então nós temos que começar a implantar e trabalhar para logo que tenha implantado aqueles que lutaram por aquele espaço possa ajudar o Estado a desempenhar bem seu papel. Então é isso que acho que tem que ser construído. E então compromisso, quinta-feira eu vou estar com o administrador, quero saber quando que ele vai começar o cercamento e implantação de fato do parque setor O. Durante a semana, se for possível, faremos uma visita do administrador com o presidente da Terra para falar do metropolitano e da poligonal. Esses são os compromissos que a gente deixa
E a questão da Lagoinha. Seguinte, tem duas opções nesse caso. Você fazer uma desafetação, já que o parque, vamos dizer assim, grande parte dele hoje já não, né, já é parte urbana, mesmo assim não resolve o problema de APP, tá? Porque mesmo você desafetando em área urbana, a APP é um empecilho, né, em alguns casos, para a permanência. É evidente que a gente está com uma grande área como Vicente Pires e estudando em um caráter socioambiental lá. O mesmo caráter tem que ser usado para o Brasil, não existe diferenciação para Brasília como um todo. E lá o estudo está sendo feito em dois aspectos, em Vicente Pires. E o IBRAM deu a licença prévia em Vicente Pires e está para a DLI, né, em Vicente Pires. O que eles estão apresentando agora à Associação de Moradores? Um estudo em cima do novo Código Florestal, né, uma nova realidade, porém também olhando a questão da segurança, que o Vicente Pires tem uma questão que o Código Samambaia, também e o Código Vicente Pires, aqueles que estão muito próximos, né, do córrego, podem ter a questão de segurança, se regularizar, então tem que ter um estudo lá. Da mesma forma, a gente tem que olhar. Agora tem que olhar, podemos marcar uma reunião, também coloca a discussão, se quiser no final, entrega um cartão para a gente olhar o caso mais específico, como agir aqui. Eu também não tenho uma resposta definitiva agora para dar. Porque tem esses dois caminhos, mas não resolve, se for APP, a questão socioambiental das pessoas, a preocupação. Mas vai ser igual fizemos com a LJK. A LJK a gente cresceu para o outro lado, porque um parque ele não pode diminuir, ele pode aumentar. Para diminuir tem que ser um projeto de lei que tramite na Câmara, vai tramitar na Câmara, diminuindo. Para aumentar, nós conseguimos fazer com a lei similar. Se um decreto, você pode aumentar por um decreto. Se for uma lei, só com uma lei. A área JK está aumentando de tamanho, mas tirando todo ponto só, toda a área onde já sabia que estava consolidada. Então, foi esse mecanismo, pensando nas pessoas e vendo que aquela área degradada não é tão importante como outra área que tinha características ambientais mais importantes, crescer para o outro lado, mudar poligonal, preservando as pessoas que estão lá, que realmente não são culpadas de estarem lá, ou foi por falta de ausência de Estado, foi muitas vezes, ou porque o Estado fez de conta um dia que não sabia que estava havendo grilagem naquele espaço, e também deixou de oferecer. Hoje nós temos Morar Bem, né? Que está sendo aqui no Brasília, está fazendo a diferença. Antes não tinha, né? Tinha uma missão rodada que ninguém sabia qual era a colocação, e todo mundo sabe dessa história. E, deixa eu ver, queria também, nós fizemos, eu não sei se eu respondi a tudo, tá? Como eu falei, vai começar a partir de quinta, a boinha. Então, só queria agradecer a todos os colegas da mesa, em especial o Ângelo, que se Deus quiser você vai estar em breve com a gente, lançando as obras, e todos os colegas. Eu queria fazer referência a ele, porque ele já estava comigo na última reunião, né? E aqui está compondo de novo a mesa. Então, que a gente faça um lançamento das obras na próximo, nesses 2 meses, eu tenho só que acertar com o administrador, e que estão todos convidados. E também os colegas da mesa, tudo, se Deus quiser, daqui a no máximo 2 meses, eu disse, o cercamento é antes. Mas quem sabe, com 2 meses, vamos levar o nosso governador e fazemos uma grande festa no setor O, e já a assinatura do decreto da nova poligonal do nosso parque metropolitano, né? Porque aí a gente consegue fazer 2. O Lagoinha tem que olhar, e o Brasília Cidade Parque vai chegar também a Ceilândia, como já chegou em Taguatinga. Taguatinga também tem cachoeira, e a gente às vezes não sabe. O Parque do Cortado, quem andar lá vai ver que nós já temos uma trilha suspensa no Parque do Cortado, e vamos entregar o Parque do Cortado agora. O Parque do Sabor tem a piscina, nós estamos aqui entregando 3 meninas, está faltando a Ceilândia para fechar aqui o eixo. Mas como era um recurso já destinado para essas áreas, com as compensações mais localizadas lá, infelizmente o centro administrativo ele estava muito mais próximo do Parque Metropolitano, mas como não tinha poligonal, naquele momento não poderia ser colocado recurso lá. Se continuasse poligonal, nós não podemos, lembrando, destinar recurso. Então é necessário aprovar o Metropolitano recurso, a poligonal, para poder começar as obras lá. O setor não, vamos começar antes. Queria agradecer a todos e muito obrigado mesmo. E se Deus quiser, em breve, não vai ser igual à última reunião, que ainda não conseguimos resolver. Em breve vai poder dizer que resolveu. Mas vai precisar mesmo, realmente, algumas visitas de vocês a esses entes
do governo, porque a gente se move muito pelas demandas sociais, porque são tantas, e aquele que está mais lá, as coisas vão saindo. Obrigado e até bem breve. Obrigada, presidente. A gente agradece a presença.